Eu espirrei e senti essa fisgada e ainda estou sentindo. Olha só, espirrar e sentir fisgada na coluna é muito comum, principalmente em quem já tem um desequilíbrio, já tem uma dor crônica. É como se a coluna, a lombar, já fosse machucada, entende? E muitas vezes qualquer esforço machuca de novo, faz você entrar numa crise de dor, numa crise de travamento. E esforço simples, às vezes bobo, como um espirro, que aconteceu com o Diego aí. Mas vamos tentar entender primeiro o que foi que aconteceu e depois eu vou tentar ensinar, vou ensinar, mostrar duas formas que você pode fazer para tentar diminuir, vencer essa dor. Combinado? Vamos lá. Primeiro, o que acontece quando a gente espirra? Claro, o espirro é um reflexo, geralmente para tirar alguma impureza, alguma irritação no nariz. Por isso é que quando você está gripado, tem alguma rinite, sinusite, alguma coisa irritando aqui essa cavidade, né, do nariz, você espirra mais. Porque é um reflexo, é uma forma de você soprar rápido para tirar essas impurezas, essa irritação da parte de dentro da mucosa do nariz, tá? Só que quando você espirra, não é um esforço tão simples quanto parece. É um esforço muito grande que envolve praticamente o corpo inteiro. Não é à toa que quando você está gripado, está numa crise de rinite, você espirra muito, muita gente fica com o corpo todo dolorido, cansado desse esforço de espirrar. Então, Alexandre, por que? O que é que tem a ver o espirro, esse esforço do corpo todo com essa fisgada que eu senti, que o Diego sentiu? Imagina o seguinte, eu já te falei que nessas pessoas a coluna, a lombar, ela já está num processo de desequilíbrio, ela já está sofrendo, já está sobrecarregada. Então qualquer esforço pode ser a gota d'água. No caso da fisgada na coluna lombar, nessa parte de baixo aqui das costas, tem várias formas, mas eu vou tentar explicar duas e te mostrar como melhorar esses dois músculos, esses dois grupos de músculos que podem estar associados, tá certo? O primeiro deles simplesmente é o principal músculo da respiração, o próprio diafragma. Para quem não sabe, o diafragma, ele divide aqui, ó, o peito da barriga e ele se liga nas três primeiras vértebras da coluna lombar. Ou seja, o esforço do diafragma, consequentemente, se transforma num esforço para a tua coluna. Simples assim. Quando a gente espirra, o diafragma ele tem que estar relaxado porque o esforço é para alongar ele. Imagina que você está fazendo um exercício, talvez do bíceps, né? Tá aqui segurando a barra, colocando força e chega algum amigo fazendo aquelas brincadeiras de mau gosto e coloca um peso a mais nessa barra que você está segurando. Você vai ter que, ou você relaxa o músculo para permitir esse movimento, ou então você sustenta. E quando você sustenta, esse esforço às vezes te causa uma dor, que é a mesma coisa do diafragma. Ele tem que relaxar para você espirrar, tá? Ele tem que alongar. Só que muitas vezes esse próprio alongamento ele já faz com que, de forma reflexa, o diafragma contraia. Então, todo esse esforço, essa contração, essa necessidade de relaxar, a força que o corpo todo faz para jogar o ar para fora, termina que força a coluna, eu vou colocar aqui de azul, principalmente as duas últimas vértebras da coluna lombar, que se chamam L4 e L5. Então, quando se faz esse esforço, a parte de baixo da coluna, já chegando perto do bumbum, geralmente ela sofre um puxão muito grande. E aí, é claro, quando você faz um movimento muito rápido, muito grande, numa parte do teu corpo que já está machucada, que já está sofrida, vem a dor, e com a dor vem um outro tipo
de contração muscular, que é uma contração, é reação de proteção, tá? Toda vez que você machuca uma parte do teu corpo, os músculos contraem para tentar proteger aquela região. Numa tentativa, talvez, de fazer com que você não movimente aquela parte enquanto aquela dor está presente. E isso é a fisgada. A fisgada, geralmente, é a dor seguida dessa reação de proteção, tá certo? Um outro grupo muscular, vou colocar de vermelho de novo, que pode estar influenciando nesse processo, ou às vezes ser até a causa dessa fisgada, são os músculos que vêm por trás da coluna. Multífidos, paravertebrais, eles vêm aqui desde o final da coluna e eles continuam, formam uma espécie de corrente por trás de toda a coluna, desde o final da coluna até a base da cabeça. Esses músculos aqui são os multífidos e paravertebrais, tá? São esses músculos que você enxerga quando você olha alguém de costas. Você olha alguém de costas, você vê o meio da coluna, que geralmente tem aquelas pontinhas de ossos, né? Os processos espinhosos, que a gente popularmente chama de espinha, e tem aqueles músculos nas laterais, aquelas montanhas do lado da coluna. Os multífidos e os paravertebrais formam essa montanha, tá? Então, Alexandre, e o que é que eu posso fazer para melhorar ou essa fisgada por conta dos paravertebrais ou essa fisgada por conta do diafragma? Vamos por partes. Eu acabei de te falar que os músculos de trás da coluna, os multífidos, formam essa corrente que vem da cabeça até a coluna lombar. Então, até o sacro, na verdade. Então, a coisa que você pode fazer é relaxar esses músculos. Vai relaxar como, Alexandre? Se está dolorido, se está fisgado, está tão tenso que na hora que eu mexo dói. Pensando de forma mais inteligente. Em vez de você se preocupar só com o lugar da dor, você vai melhorar essa cadeia de músculos no outro lado. E aqui uma forma muito prática de fazer isso é simplesmente você massagear aqui a pontinha dessa corrente. Para isso você vai entrar aqui, ó, não é com a digital, é com essa parte aqui do lado dos polegares, bem no final da cabeça. Você vem pegando no osso, essa sensação de dura, que parece um capacete, ó, tá duro, duro, duro. Pronto, aqui amoleceu. Acaba o duro, começa a parte molinha. Acaba o osso da cabeça, do crânio, e começam os músculos, começa essa parte molinha. Aqui você pode simplesmente massagear dos dois lados. Atenção que você não deve massagear bem no meio, tá? Por isso é que a gente usa as duas mãos ao mesmo tempo. Então, ó, massageando desde o centro, sendo que você não aperta no centro, e vem massageando até perto da orelha. Pode fazer essa massagem em pé, pode fazer essa massagem sentado, ou deitado até, de barriga para cima, aqui nessa posiçãozinha, como se estivesse relaxando, de boa, como diz a minha filha Luísa, de boa na lagoa. Você vai ver qual é a melhor forma para você. Tem gente que prefere ficar sentado e aí consegue massagear, consegue relaxar mais. Tem gente que prefere deitado e tem algumas pessoas, são minoria, e eu faço parte delas, que preferem fazer essa massagem em pé. Não sei o porquê e também nem é interessante, importante saber o porquê, tá? Você vai fazer essa massagenzinha durante 2 minutos. Atenção para os pontos que estão doloridos. Em toda essa região, ó, em toda essa linha, é bem provável que alguns pontos estejam mais doloridos. Nesses pontos mais doloridos, você pode insistir mais na massagem ou então manter somente a pressão durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Você vai ver que a dor vai diminuir e vai ficar mais molinho, tá certo? Dessa forma, a gente está agindo de forma inteligente, aliviando essa tensão, esse espasmo, essa contração dos músculos de trás da coluna e, consequentemente, a dor no final da coluna diminui muito. Isso é uma dica, né? Uma forma,
muito boa para você começar a vencer essa fisgada, começar a vencer essa reação de proteção, tá bom? E Alexandre, o diafragma, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Esses músculos de trás da coluna, a gente consegue praticamente tocar neles, massagear. O diafragma não tem como a gente fazer essa massagem, tá? O diafragma ele fica por dentro das costelas. Para você ter uma ideia, as costelas terminam aqui, o diafragma vem mais ou menos aqui no nível dos mamilos. Quando você está relaxado, quando você acabou de soltar o ar. Então não tem como você meter a mão por dentro e massagear o diafragma. Mas tem como você controlar a tua respiração e aos poucos ir alongando esse músculo. E é muito simples fazer isso. Vamos aqui comigo. De novo, você pode ficar deitado, sentado ou em pé. Testa para ver qual a melhor forma para você, tá bom? Ficou na posição confortável, onde você relaxa, você vai começar a prestar atenção na tua respiração. Ver até onde você consegue respirar sem causar dor, sem causar aquela sensação de que está forçando alguma coisa. Se mantém nesse ritmo confortável. Assim que você conseguir identificar essa quantidade de respiração que você pode fazer de forma confortável, você vai começar devagarinho a soltar um pouquinho mais o ar. E é quando a gente solta o ar que a gente alonga o diafragma. Então, ó, eu vou representar isso com as minhas mãos. Aqui, ó. Até aqui eu respiro de forma confortável, sem dor, sem sensação ruim, sem sensação de estar forçando nada. Consegui identificar, aí eu passo para... Não é pressa, não é repetição, tá? Não é uma corrida. Você vai simplesmente observar o teu corpo e cada vez que você soltar, tentar esticar um pouquinho mais o diafragma, tentar soltar um pouco mais o ar. Se você fizer isso de forma lenta, é mais fácil você perceber isso no teu corpo, porque da primeira vez não é tão simples assim. Você vai ter essa dificuldade até para ver o tanto de respiração, entre aspas, o tanto de respiração que você pode fazer de forma confortável. À medida que você vai soltando mais o ar, você vai aumentando o quanto teu diafragma alonga sem sobrecarregar, sem forçar a coluna lombar. Então é como se fosse uma espécie de alongamento. Do mesmo jeito que você vai na academia e puxa o pé aqui atrás, ou que você faz o alongamento do tríceps aqui atrás, por exemplo, é como se você viesse até onde fica confortável, relaxa. Vai de novo e relaxa. Vai de novo e relaxa. Dessa forma você vai diminuindo, quebrando esse ciclo da reação de proteção do diafragma e você vai ver que quase que magicamente a tua lombar vai relaxando cada vez mais. E quando você levantar, quando você se movimentar, você vai perceber que tanto a tua coluna está mais relaxada, está mais solta, mais leve, como a dor da fisgada vai estar muito menor. E aí veio uma terceira dica ainda com relação à fisgada. Muita gente tem a mania de ficar procurando a dor, parece que sente falta, sabe? Se apega, é minha, eu não quero soltar. Pois é. E aí depois que melhora, fica testando. Aí começa, mas se eu fizer assim, ainda dói. Quando for depois, ainda dói quando eu faço. Ainda dói quando eu faço. Então, se você for causando a dor novamente, procurando a dor, é bem provável que os músculos comecem de novo a você vai criar de novo essa reação de proteção, ou seja, você vai aumentar a fisgada. Então, trabalhou os paravertebrais, já deu uma melhorada, trabalhou, diminuiu a tensão, o espasmo, a fisgada, a reação de proteção do diafragma, evita ficar procurando a dor, tá certo? Tem aquele ditado que quem procura acha. Evita ficar testando, procurando onde é que está a dor, o que é que você faz que ainda dói. Viva a sua vida naturalmente. Se estiver incomodando, o incômodo vai aparecer.
vai pegar uma coisa no chão, opa, ainda tá ruim aqui. Mas você não fica provocando, entendeu? Espero que isso tenha te ajudado, Diego. Espero que isso tenha ajudado você que não é o Diego e que está com essa fisgada na coluna. E se você conhece alguém que sente essa fisgada, que está com esse problema, pelo amor de Deus, manda esse vídeo para essa pessoa. Ajuda a pessoa que você gosta.